Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de Romanos, domingueira. Por aí tá preguiça, tá friozinho, tá aquela vontade de ficar na cama. É isso. Aqui nesse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, a gente acorda cedo. Hoje nem tá tão cedo, são 8h30 já praticamente. E é isso. Faça seu devocional, priorize esse tempo, aproveita. Muitos, né? Tem aí esse tempo de descanso aos domingos, né? Alguns não, mas acredito que a maioria. Então aproveite para ter tempo de qualidade com sua família, com Deus. Não se esqueça de priorizar o Senhor, a vida com Deus, o seu devocional, que seja algo diário na sua vida, não só aos domingos. A gente está aqui para facilitar esse caminho, esse entendimento da Bíblia, para fazer você se apaixonar por onde eu vou, aonde eu falo, onde eu estou. Eu tento fazer as pessoas sentirem prazer na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus vai dizer que Ele é a palavra, né? Ele é o verbo, e de Gênesis a Apocalipse a gente vai ver a palavra tendo esse peso, né? Jesus, Deus dando realmente assim a palavra de Deus como o caminho aí para nós conseguirmos trilhar. Então é a partir dela que... Então nós precisamos, né, sentir prazer nisso, ter esse... E a gente consegue sentir prazer quando a gente começa a entender, né, gente? É difícil a gente sentir prazer, talvez numa fórmula matemática que você não goste. Ontem eu tava com as meninas do Pequeno Núcleo, e aí a maioria falando que não gosta de matemática, e é isso, sabe? Então, por quê? Porque a maioria das vezes a gente fala, meu Deus, coisa sem sentido. Não, tem sentido. Aí quando a gente começa a aprender o sentido, começa a ver as coisas acontecendo, a gente compreendendo, aí começa a ficar prazeroso, começa a dar vontade de ouvir, de estudar, de aprender, de fazer a tal da prova. E da mesma forma é a palavra de Deus. A gente precisa entender, sentir, para conseguir sentir prazer. Então o objetivo aqui é esse, da gente estar aprendendo, da gente estar lendo essa história completa, entendendo aí o que aqueles versículos soltos querem dizer. Hoje o que está aqui em Romanos vai ser aquele que a provação produz perseverança, a perseverança produz... Essa parte eu ainda estou confusa nela, mas o capítulo a gente vai entender mais uma vez também ali a respeito. Cara, por que eu tenho tantos pecados? Cara, por que o mundo tem que ser assim? Por que as coisas têm que ser difíceis assim? Então a gente hoje vai ver um pouquinho sobre isso, sem mais delongas. Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura para a gente ter tempo de comentar um pouquinho sobre isso, amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana que se inicia. Te entregamos ela, a nossa mente, o nosso ouvido, a nossa adoração, a nossa devoção. Honra, abençoa esse momento, esse projeto das nossas vidas, que é te conhecer e torná-lo conhecido, de buscar, de sentar, de aprender, sabe Deus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, nosso coração, assim como sabe, na vida de cada um aqui. Eu oro e te peço em nome de Jesus que sintamos prazer, devoção, que seja satisfatório sempre que nós viermos, não somente neste vídeo, mas em especial, buscarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus,
colocamos diante de Ti este capítulo, fala conosco. Eu oro e Te peço um anjo e o Espírito Santo ao lado de cada pessoa que estiver aqui, para tocar no ponto essencial daquilo que precisa ser falado e compreendido nela nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente, vai dizer assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficamos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso, gente, capítulo 5 de Romanos. Então, a gente vai ver, e aí eu vou tentar aqui falar algumas coisas para vocês. Primeiro eu quero falar sobre essa questão do pecado. Primeiro, na verdade, eu quero falar sobre Apocalipse.
Eu tô lendo Apocalipse, graças a Deus hoje eu chego no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. E dessa vez foi maravilhoso porque eu comecei a entender um pouco mais Apocalipse. Volta e meia eu compartilho aqui algumas coisas com vocês, né? Mas sobre essa parte do pecado, cara, é impressionante como lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20 ou 21, vai falar a respeito disso, vai falar o seguinte, vai falar que a terra, né, que aquele, no último, né, no final mesmo, final, completamente final, finalizando, provavelmente deve ser capítulo 21, então, que os mortos, né, aqueles que não são de Deus, então, realmente, que não têm os seus livros, seus nomes escritos no livro da vida, então, a terra vai tragar, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde eles vão ser condenados eternamente. Mas ele vai falar sobre algo que que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e aí, enfim, vai falar sobre tem muitos passos, né? Tem muitas pessoas assim. Lá a gente chegando lá a gente vê, mas eu quero falar especialmente sobre essa questão do pecado. Vai falar que essas pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que a morte, o mar e a terra, as sepulturas, vão ter que entregar eles de volta. Por quê? Porque a morte perdeu o domínio, a força, o poder sobre elas. Então, a morte ela não poderá mais dominar. E por que eu falei isso aqui? Porque é isso. Porque como é que tudo começou? Tudo começou com a tal da Adão e Eva, né? Que a gente fala que chegando lá a gente vai ter uma conversa séria com eles. Brincadeiras à parte. Vai falar que o primeiro homem caído, e aqui nem fala de Eva, fala de Adão, que tinha essa responsabilidade. Então, Adão é o primeiro homem que caiu no pecado, que desobedeceu a Deus. E Adão, a partir dele, o pecado dominou o mundo, o pecado dominou a raça humana. E aí você comete, sabe quando Paulo vira e fala, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero isso eu faço. E você às vezes nem sabe o porquê tá pecando. A Bíblia vai nos falar o seguinte, você tenha consciência do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que não é. Tipo, aquela consciência, aquela coisa lá dentro de você, sabe quando quando tá gritando que aquilo é errado e que você não deveria estar fazendo aquilo. Então você tem essa consciência, mas ao mesmo tempo tem hora que você sabe que tá pecando e mesmo assim, sabe, você não consegue, você está imbuído de algo que tipo te leva a pecar. E aí, lá em Noé, a gente vê que era assim um pecado, mas eles ainda sequer tinham lei. Mas o povo todo estava pecando, só Noé fazia aquilo que agradava a Deus. E Deus decidiu acabar com a raça humana. Porque, meu Deus, esse povo é muito ruim, Deus me livre. E aí, a gente vai ver então acabando ali com a raça humana, mas Deus virando e falando, não, nunca mais eu vou fazer isso. E não necessariamente ele não fosse fazer, mas ele precisava falar para os seres humanos, colocar ali uma lei do que era certo, do que era errado. Beleza, dada essa lei, agora as pessoas não tinham mais desculpa. Se você cumprisse tudo, você conseguiria, então, satisfazer. Mas é impossível, a gente tem visto aqui em todos os livros, os capítulos de Romanos praticamente, que tipo, é impossível todo mundo cumprir tudo. É impossível você nunca mentir, é impossível você não ser ganancioso, pelo menos uma vez. Pode ser que você nunca fez crime de morte, estuprou alguém, tá repreendido em nome de Jesus. Fez alguma coisa assim,
talvez seja homossexual, e você nem considera isso pecado, enfim. É impossível a gente agradar a Deus de maneira completa, plena. Por quê? Porque o pecado está na nossa raça. O pecado está imbuído em nós através de Adão. Mas aí Deus vira e fala que deu Jesus nesse sentido. Ele entende que, por meio de Adão, e você vira e fala assim, caraca, velho, eu vou ter que pagar o que Adão fez. Mas é porque a sua raça, ela vem de Adão, então ela é uma raça contaminada e pecaminosa e com vontade de cair em coisas básicas, bestas, bobas. Mas por meio de Jesus entrou a graça. E por meio de Jesus, Paulo tem nos mostrado muito que é por meio da fé. Primeiro você crê. Primeiro você confessa Jesus, primeiro você aceita, recebe Jesus. E aí a sua natureza começa a ser transformada. Tanto que uma pessoa que de fato está ali, lendo a palavra de Deus, tendo contato com esse universo espiritual a respeito de cristianismo, você não consegue fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Você vai fazer algumas coisas, não vou dizer que nós estamos salvos, né? Estamos livres do pecado, muito pelo contrário, mas a gente está sendo transformado dia após dia. Dia após dia você é transformado. E aí Deus vai falar que a graça, a salvação, a justificação, o lavar do seu pecado vai ser feito através de um só homem. Ou seja, você não fez nada para pecar. Caraca, velho, eu vou ter que pagar o preço de um homem que pecou lá atrás e aí eu agora, sofro as consequências dele. Deus virou e falou assim, tudo bem, pode até ser que você tenha razão. Agora então eu te dou um homem que se você crê nele, você vai ter os seus pecados, então você vai ter sua natureza transformada. Você só precisa crer. E aí tem gente que se recusa a crer porque quer confiar ainda em si própria. Quer confiar nos seus méritos, quer confiar na sua força, na força do seu braço, no que você pode fazer, no que você pode entregar para Deus. Entendeu? Então aqui no capítulo 5 é Paulo falando sobre isso. Por meio de um homem, você pecou e você nem sabe por que você pecou. Mas por meio de um só homem, Deus deu esse favor para você de você ser remido dos seus pecados, mas você precisa crer. Você precisa aceitar, você precisa entender que só Ele vai transformar a sua natureza. Pode ser que a gente nunca pare de pecar, mas pode ter certeza que ao caminhar com Cristo você vai estar melhorando dia após dia. E você precisa, acima de tudo, crer nele. Crer em Jesus. Você só precisa crer, só não, né, gente? A gente vai ver que a gente tem coisas a fazer, mas você precisa, em primeiro lugar, crer. Crer que Ele te justifica, que Ele te purifica, que Ele te salva, que Ele é o suficiente. Vamos continuar esse assunto em Romanos, eu creio, e em vários outros livros, porque essa é a prioridade de Paulo, trazer a conscientização a respeito disso. E é difícil, mas a gente vai conseguir, a gente vai sair, vai acabar a Bíblia em nome de Jesus, entendendo, compreendendo, absorvendo isso, amém? Tá comigo? Escreve aí no comentário, vou continuar, quero ver o final disso. Tchau, gente, bom domingo, Deus abençoe.